Ok, entrando então. Olá, boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Só um pouquinho, vamos solucionar os problemas. Isso mesmo. Muito bem, tudo bem aí? Tranquilo? Deroni, o seu celular está um pouquinho na frente da Ah, é câmera do verdade. computador. Agora tá bom, né? Ficou. Isso, perfeito. Vamos lá. Ok, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ver quem já está entrando aí. Ok, muito bem. Ok. Boa noite, estamos entrando. A Ivete já entrou aqui, o James também, né? A Marlise. Olá, muito bem. Estamos entrando então agora. Então, boa noite, boa noite. Hoje eu convidei o meu amigo MetaCoach, Gerson Senna, né? Que vai nos falar, então, nós vamos nos falar a respeito de diálogo interno, crítica e ansiedade. É um tema bem interessante, né? E é um tema que vai nos ajudar a compreender melhor uma série de relacionamentos que tem, porque às vezes a pessoa acha que a ansiedade é algo isolado do seu relacionamento. E nós vemos que tem toda uma interação, não é mesmo, Gerson? Então pode falar um pouco Sim. do seu trabalho aí, e a gente já vai, então, iniciar esse tema. Ok. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, Deroni. Eu sou aqui de Guaratinguetá, do Vale do Paraíba, São Paulo, do interior paulista, caminho do Rio de Janeiro. E tenho trabalhado como coaching, como apoiador no desenvolvimento comportamental das pessoas, tenho atendido a um público eclético, desde homens, mulheres, empresários, jovens, adolescentes, pessoas mais maduras, mas são pessoas que estão desejosas em experimentar um avanço, um progresso, um desenvolvimento e precisam de um apoio e aceitam passar por um desconforto, um desafio, né, que eu costumo propor no meu trabalho. Isso mesmo. Então hoje nós estamos aqui, também está entrando Rosela, Clara, outras pessoas também estão entrando, James aí, algumas pessoas chegando, Zete. E estamos também hoje sendo vistos aqui pelo Facebook e pelo YouTube também. Então, em alguns momentos eu vou olhar um pouco para uma câmera, outros momentos um pouco para outra, né? Então, nós trouxemos esse assunto hoje porque quando se fala em ansiedade, a pessoa imagina muitas vezes que é algo que ocorre só dentro dela. Mas isso se reflete no seu relacionamento. Mas antes de se refletir no seu relacionamento, a ansiedade, ela tem na sua base uma conversa da pessoa consigo mesmo.
Né? Então, a pessoa tem um conjunto de crenças, um conjunto de falas consigo mesmo, que embasam a ansiedade. Né? Está entrando o Fernando também aí. E, então, o diálogo interno relacionado com a ansiedade, muitas vezes está baseado em medos, inseguranças. Tá? E a ansiedade, por si só, ela é um panorama negativo em relação ao futuro, quando a pessoa ela tem todo um vislumbre do futuro com uma preocupação, e ela pode ter uma fé negativa também. Né? Algumas pessoas nem entendem bem o que é essa fé, o que é essa fé negativa. Mas, na verdade, a fé ela vai ser positiva quando desenha perspectivas positivas para frente. Mas ela também pode ser negativa quando a pessoa vislumbra um universo sem esperança. Né? Então, a construção da esperança, ela tem a ver com o nosso diálogo interno. Tá? Como é que tu vê isso? Inclusive, eu tenho observado... Opa, tá dando alguma coisa aí. Sim? Pode falar. Eu eco. Às vezes eu observo que a pessoa que ela desenvolve um quadro de ansiedade, ela começa a projetar coisas para o futuro no presente, né? E aí ela começa a viver ansiosamente, ansiando, dizer, antecipando tudo aquilo que ela vai viver, e a ansiedade ela acaba sendo muito prejudicial, pensando coisas positivas ou negativas. No meu entender, ela acaba sendo prejudicial, porque quando ela pensa negativo, ela já começa a disparar adrenalina no corpo dela. E quando ela pensa positivo, mas aquilo que ela pensa não corresponde, sim. não acontece, ela fica frustrada. E aí ela começa a se sentir mal, que é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Perfeitamente. Então a autocrítica, né, ela funciona também como um alimentador da ansiedade, na medida que muitas vezes a pessoa se compara com o ideal. Né? Ela tem uma comparação de si mesmo com uma imagem ideal que ela tem de si mesmo. E também, quando olha para outras pessoas, ela compara o outro com uma imagem ideal. Não é verdade? Uhum. Inclusive, a questão a crítica é muito positiva. Se a pessoa colher informações da crítica e aplicar essas informações no processo de evolução, como se fosse um feedback. Né? Agora, não encarar a crítica como uma sentença, como uma ordem ou com uma reprovação. Isso, quando essa interpretação que se dá à crítica como uma coisa no tocante de reprovação, tem a tendência a gerar um mal-estar. Porque ninguém gosta de ser reprovado. Fisiologicamente, nós não gostamos. Porque também, muitas vezes, nós levamos para o lado pessoal, né? Muitas vezes nós levamos para o lado pessoal a crítica. Ou seja, nós confundimos a nossa identidade, quem nós somos, confundimos com uma ação. Inclusive, é um cuidado que nós precisamos ter quando criticamos alguém, né? Para que não direcionemos a crítica para a pessoa, e sim para aquela ação. Agora, comportamento. Exatamente, porque o que ocorre é que muitas vezes, né, eu esses dias mesmo assinalei algumas coisas que estavam me incomodando para uma determinada pessoa, e essa pessoa eu percebi que levou aquilo para o lado pessoal como se fosse uma crítica a ela, ou ao trabalho dela. E eu tive todo esse cuidado, assim, de não julgá-la, apenas dizer que não, coloquei, assim, que não estava me sentindo à vontade com aquela situação. Né? Então é muito interessante isso, que nós tenhamos claro essa diferença, né? Porque quando nós levamos uma crítica que nós recebemos para o lado pessoal, nós nos sentimos
agredidos como se a nossa vida estivesse em perigo. Tá? E o problema da autocrítica é que o inimigo está morando dentro de mim, né? E aí ele Exatamente. é injusto, ele pode ser muito mais prejudicial. Volto a dizer, crítica não é negativa, não é ruim. A Sim. forma como nós lidamos com ela que pode ser ruim. Aí que nós precisamos avaliar. Eu queria Exatamente. acrescentar uma coisa que eu gosto de usar essa referência, né? A pessoa que melhor separa comportamento de identidade é mãe de bandido, né? Porque você chega Sim. lá, ela está na porta da cadeia, você chega lá e pergunta o que ela está fazendo, ela vai contar que ela está ali visitando o filho, que ela viajou 4, 5 horas, que ela trabalhou o dia anterior todinho para fazer a comida para ele, que eles chamam de jumbo, né? Que tem que levar comida para ele e para os outros colegas de cela. E aí, aí você pergunta o que o rapaz fez, o rapaz assaltou um banco, no assalto acabou ferindo o guarda veio a óbito e estragou um monte de coisa. Mas ela vai dizer, moço, no fundo, meu filho fez muita coisa errada, mas no fundo, ele é boa gente. Ele é um bom menino. Né? Sim. Então, separa comportamento de identidade. Então, a crítica, ela tem que ser direcionada, como você bem destacou, ao comportamento, ao que a pessoa fez, ao como ela está fazendo. E eu tenho que dar detalhes, eu tenho que trazer riqueza em detalhes no tocante ao que eu vi a pessoa fazendo, ao que eu ouvi a pessoa fazendo. Qual foi a sensação que eu tive que no meu caso, quando eu recebi aquela informação da pessoa, o que aquilo despertou em mim, ou a sensação que eu tive ao ver aquilo acontecendo. Então, eu vou dizer para a pessoa, olha, você falou um volume de voz alto, numa velocidade alta, você usou palavras de cunho pejorativo ou de cunho julgativo, de qualificar ou desqualificar a pessoa. Então, eu não vou dizer se a pessoa está certa ou está errada, porque dentro do mapa dela, dentro da visão dela, dentro da interpretação dela, ela pode estar certa. Né? Exatamente. Agora, não cabe a Ela mim pode estar julgar. certa de acordo com a intenção dela, de acordo com Exatamente. o mapa que ela faz da realidade, né? Conforme as referências internas, conforme os critérios Exato. dela. Né? Isso. Aliás, essa questão do certo e errado é um tanto complicada. Agora, veja bem, dar o feedback, receber feedback, já é uma coisa difícil, porque muitas vezes contrasta com a autoexigência, o perfeccionismo, né? E nós temos um perfeccionismo também em relação aos outros, como se nós não pudéssemos errar e o outro também não pudesse errar. Né? Nós também temos, muitas vezes, uma exigência demasiada de nós mesmos ou dos outros. E quando nós cometemos um erro, muitas vezes nos sentimos como se estivéssemos numa dívida moral. Não é verdade? Sim. E nós temos receio, muitas vezes, geralmente temos receio da opinião alheia. Nós temos medo de que a imagem que nós temos com aquela pessoa seja afetada. Né? E muitas vezes nós nos sentimos violados na nossa independência. Então é muito importante a gente saber se a pessoa quer receber feedback, se aquele é um momento adequado de feedback, porque a palavra crítica em si já ganha um tom pejorativo. Né? A pessoa olha a crítica como um tom pejorativo e a autocrítica também como um tom pejorativo. Mas em qualquer grupo que a pessoa faça parte, mesmo no grupo familiar ou em grupos maiores, há uma importância muito grande de dar informação. E aí entra esse feedback. Agora, justamente a relação com a ansiedade, como coloca o nosso título, né, é que no nosso diálogo interno nos criticamos muito, criticamos os outros, e quando colocamos a crítica para outros, muitas vezes nós não temos assim aquele cuidado para ver o quanto aquela pessoa está pronta para receber aquela crítica e está disponível naquele momento também. Né? Então, isso vai mexer com a nossa ansiedade porque a gente está tenso, a gente tem as nossas expectativas
perfeccionistas e muitas vezes fica comparando o outro com o ideal que nós temos dele e nós mesmos com o ideal que nós temos a nosso respeito. Então, quando nós nos comparamos com o ideal, nós saímos sempre perdendo, porque o ideal é perfeito. E acabamos sendo injustos, né? Seja conosco, seja com o próximo, porque nunca ninguém vai atingir ou atender o ideal. Porque o ideal é perfeito, o ideal está acima de uma possibilidade, uma expectativa muito elevada. Agora, usar a observação crítica é ter a capacidade de avaliar minuciosamente, com detalhes, aquilo que está acontecendo, aquilo que está se falando, aquilo que está se demonstrando naquele momento, né, para que eu possa municiar a outra pessoa com informações que talvez ela mesma não esteja vendo, não esteja consciente. Então, nisso crítica que você... não é uma reprovação. Né? E nisso que você fala, eu me lembro assim que tem vários eus, né? Para qual é o eu que nós estamos falando? Bom, tem o eu, aquilo que eu acho que eu sou. Tem aquilo que os outros acham que eu sou. E tem aquilo que eu sou mesmo. Que às vezes não é nem o que os outros acham, nem o que eu acho. É interessante. E nós temos um eu superior, vamos dizer assim. Um eu ideal também. Né? Então, essa realidade, nós às vezes vivemos com a certeza de acharmos que nós sabemos quem nós somos, que nós sabemos como nós somos, mas quem vive conosco já nos acha diferentes. Né? E às vezes o impacto que nós temos no nosso ambiente também é diferente. Então é muito interessante perceber esses diversos eus, porque tem momentos que a gente acha que sabe tudo sobre nós mesmos, quando tem coisas que nem nós e nem os outros enxergam. Tá? Exato. Agora, o feedback, essa crítica, né, essa troca de informações, nos ajuda a crescer, porque quem não se expõe também não tem oportunidade de trabalhar sua melhoria. Agora, se a pessoa aprende a lidar também com a crítica sem levar para o lado pessoal, ela tem elementos onde ela pode trabalhar. Então, ela pode trabalhar numa coisa, pode trabalhar na outra, e pouco a pouco ela vai aprimorando, né? Vai aprimorando, então, o seu procedimento, não é verdade? Sim. Quando eu critico o Deroni, eu estou falando do comportamento do Deroni. Não estou exatamente. desqualificando, a minha intenção não é desqualificar a identidade do Deroni, ele como pessoa. Agora, se o Deroni ele observa a minha crítica, eu vou tomar ele como exemplo só para contextualizar o que eu vou dizer aqui. Se o Deroni interpreta qualquer observação que eu faço do comportamento dele como uma reprovação à identidade dele, reprovação à pessoa dele, a tendência do ser humano é fugir a isso, evitar isso. Né? E ao fugir isso, eu não aproveito aquilo, eu não colho aquela semente, aquele presente que como a pessoa está querendo me dar. E um detalhe importante é que quando eu compartilho aquela informação que eu, do lado de cá, só eu pude ver, só eu pude sentir, que a outra pessoa que está do outro lado, o Deroni que está do outro lado, não tem essa informação, ele tem duas opções. Né? Ou duas opções não, ele tem duas situações. Ou ele acolhe isso, ou ele despreza isso. Lembrando que, mesmo que ele desconsidere o que eu estou falando, ele está desprezando, porque ele não está considerando, não está acolhendo. Agora, o Gerson pode falar um monte de besteira para o Deroni, ele acolher aquilo, você, olha, Gerson, muito obrigado pela tua preocupação, obrigado pela tua boa intenção, acredito que você tinha uma boa intenção, mas isso não me serve. Vou levar em conta. A pessoa pode dizer que vou levar em conta, ou até
diz, olha, que isso não cabe no meu caso, né? Ou seja, a pessoa tem o direito de aceitar ou não. Sim. Eu gosto da citação que tem o sábio rei Salomão. Ele fazia o seguinte, ele dizia o seguinte, o sábio aprende até quando o tolo fala. Ele aprende. Né? O tolo, ele não aprende. Até quando o sábio fala, ele recusa a instrução. E a diferença do sábio e do tolo é justamente essa. Quando o tolo escuta o sábio falando, ele despreza. Então, se desprezou porque é tolo. O simples, que é uma outra categoria, está na categoria intermediário, ele até escuta, mas ele não vê o mal. Ele cai no erro e paga a pena. Né? Agora, o sábio vê os dois errando e não erra. Então, nós, em que posição, qual dos três polos nós estamos? Lembrando que quando nós éramos crianças, nós começamos como tolo, porque o Salomão compara o tolo até a figura, o filho do rei, a criança, o bebezinho do rei, ele é tolo. Né? O simples é aquele que já está atingindo uma certa maturidade, ele está começando a descobrir e aprender as coisas. E depois que a gente chega, por exemplo, na idade do Deroni, que já é candidato, se abrir o lockdown no final de dezembro, vai ser Papai Noel, né? Porque já é um senhor assim madurinho, né? Ele foi meu professor no jardim da infância, né? Então, nós já estamos aprendendo. Nós aprendemos com o erro alheio. Agora, isso está muito ligado a essa questão da maturidade e da força de ego interna que nós temos. Porque quem não consegue ouvir uma crítica, quem não consegue receber um feedback, lembrando que a definição de crítica é informação detalhada, minuciosa. Perfeito. E não necessariamente vezes, ela seja pejorativa, né? E muitas vezes ela não quer dizer que eu também estou reprovando ou eu estou aprovando você. Simplesmente eu estou dando uma informação. Por isso, existem críticos de cinema que elogiam o filme e outros que detonam o filme, que elogia a peça e desqualifica a peça, o restaurante ou a comida. Né? Então, varia de acordo com a circunstância. Perfeito. É uma capacidade de ouvir essa informação. Você sabe que eu gostei muito do filme O Gladiador. E muitos anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, eu liberei um dia, uma tarde, uma funcionária para ela ver o filme, porque o filme trouxe muitas lições e tal. Só que tem algo que aconteceu no filme que mexeu com um trauma, uma situação dela. E ela voltou falando mal porque ela viu só aquilo que ela, né, buscou. Né? E aí ela passou a achar horrível, porque tinha ali uma situação, né, muito ligada a um trauma que ela tinha. Então eu fiquei surpreso, né? Mas então muitas pessoas gostam de dar conselhos, né? Mas dão esse conselho como se fosse uma imposição. A verdadeira estrutura de um conselho seria você falar de si, de algo um problema que você teve e que você superou. Né? Então, ao você falar da sua experiência, você não agride o outro, você não ofende o outro e você não dá lição de moral, não diz o que fazer. Né? Então é interessante isso, porque os sábios que aconselham falando de si, falando de histórias, de metáforas, que a pessoa pode ler ou não. E no Oriente se diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E quando o discípulo não está pronto, ele não entende a história. Jesus falava muito em parábolas, metáforas, porque ele sabia que tinha gente que estava pronto para receber. E tinha gente que ia fazer a sua leitura mais superficial. Agora, é muito importante isso, que a pessoa identifique, como nós falamos, que identidade é o que a pessoa é. Então a gente nunca deveria dizer, tu és isso. Mas o que eu estou percebendo é que você está, nesse momento, fazendo isso. O que está parecendo é isso. Agora, no momento que... A gente, aliás, não deveria nunca dizer que fulano disse.
a gente deveria dizer assim, eu ouvi você dizer. Porque muitas vezes entre o que a pessoa diz e o que a gente ouve é coisa diferente. E às vezes a gente pode estar tão preocupado com os nossos próprios pensamentos, ou envolvido em algumas coisas, que escuta errado. Né? E é a mesma coisa assim, um dia eu disse para minha mulher aqui, eu quis me referir à sexta que passou, eu disse, vez passada, quer dizer, a vez passada, e ela disse, a vez passada? Ela pegou no meu pé. Então a gente brinca com as palavras, porque às vezes a gente quer dizer uma coisa e até o conjunto das palavras diz outra coisa, né? Então, uma coisa importante, assim, né, que nós não devemos dar feedback, crítica, para mostrar a nossa inteligência, o quanto nós sabemos. Tem pessoas que fazem isso. Né? Então, é muito importante que a gente não está falando para mostrar a nossa inteligência, a nossa habilidade, que a gente é um investigador, a gente está usando a nossa fala no processo de crítica para dar informações úteis para o outro. Agora, muito importante levar em conta, né, quais são as motivações do outro, e se o outro está pronto para receber, se ele está receptivo, né? Porque o feedback que vai funcionar mesmo é quando ele é solicitado, né? E a ideia justamente dessa nossa live é ver que aquilo que nós falamos para nós mesmos, a nossa expectativa em relação a um ideal que esperamos do outro, ou esperamos de nós mesmos, é algo que sempre nos faz perder e nos coloca nesse processo de ansiedade, aonde a gente quer ter o controle de tudo, e nós não temos o controle de tudo, não é verdade? Sim, sim. E tem um detalhe, às vezes nós construímos uma expectativa irreal, né? Se nós podemos falhar na opinião para com a outra pessoa, se eu posso dar, quando eu falo falhar, eu posso não ter precisão, não trazer informações qualificadas ou fazer a interpretação que realmente da realidade com a outra pessoa, eu também posso cometer o mesmo erro comigo. E se por isso tomar cuidado com aquilo que eu estou falando, principalmente para mim, quando eu estou reprovando aquilo que eu estou fazendo com poucas informações. Porque seria como eu pegar uma coordenada, né, e vamos supor a coordenada de latitude, e querer sair fazer um voo, uma navegação. Eu não pego a outra coordenada de longitude, porque aí eu não vou cruzar as informações, né? Eu não vou ter coordenadas suficientes para poder chegar onde eu quero. E toda vez que eu faço alguma coisa tenho para comigo, principalmente para comigo, um comportamento de reprovação, eu preciso dar um passo atrás e até dizer, olha, eu posso falhar, né? Eu tenho permissão para falhar. E ali, além da permissão para falhar, pode ser que isso que eu vi, eu tenha falhado. Inclusive no meu próprio comentário, na autocrítica reprovatória do que eu fiz. Então, eu vou ter que investigar, vou ter que avaliar. Que lição eu posso tirar disso? Se eu tiver falhado mesmo, o que eu posso fazer para melhorar na próxima vez? E isso vai evitar a ansiedade, porque eu não vou ficar elocubrando, imaginando, criando uma cena irreal na minha mente, né, tendo aquilo como verdade absoluta, infalível. E aí eu não estou ajudando nada e nem ninguém, porque inclusive as pessoas que estão convivendo comigo vão pagar um preço muito desagradável do mal-estar que eu vou e o clima que eu vou criar junto a elas. Porque algo no contato com a realidade, com os nossos relacionamentos, algo pode me deixar em desconforto. Mas eu posso expressar o que eu sinto nesse desconforto sem criticar o outro, né? Simplesmente dizendo que eu não me senti bem com uma atitude, com um comportamento específico, né? Então essa capacidade de separar a identidade do comportamento é uma das coisas fundamentais.
E como eu falei, às vezes a exigência é conosco mesmos, numa coisa que nós nos condenamos porque não nos sentimos perfeitos. Comparando com a perfeição, nós sempre saímos perdendo. Quando olhamos para o outro, querendo comparar ele também com o ideal que nós temos dele, nós também estamos alimentando a nossa própria ansiedade, né? E uma coisa importante é que o feedback, né, isso que nós chamamos de crítica, e muitas vezes a pessoa dá esse tom pejorativo, ele, na verdade, ele deve ser descritivo. Você fez isso, isso e aquilo, e não, você é isso, é aquilo, ou atribuir a outro uma intenção. Né? Então, Você se você... queria ofender, queria atacar. Você fez isso para me tocar dessa tal maneira, né? Então é importante que a gente tenha quer dizer, para que é importante que a gente tenha essa maneira de fazer as coisas? Porque aí nós não criamos conflito com a nossa crítica, né? E claro que pressuposto de toda a crítica é que tenha um clima para isso. Né? Às vezes a gente acha que tem um clima e o outro não tem essa receptividade para essa crítica, né? Uhum. Então é importante. A receptividade, né, a abertura para ser receptivo precisa estar aberto. Permissão. Se a pessoa não tiver permissão, ela não vai conseguir receber a informação do outro como um presente. Porque o feedback, né, uma palavra que vem do vocabulário americano, né, em inglês, mas pelo que eu entendo da tradução, é retroalimentação. Então eu vou alimentar, vou dar uma informação do que aconteceu. Né? Quando eu faço isso, eu estou intencionado a dar um presente para a pessoa. E quando eu dou um presente, o outro precisa estar aberto a receber um presente. Se o outro não estiver aberto a receber um presente, ele não vai receber. Né? Outra coisa, além de abertura para receber, ele precisa realmente receber, se permitir acolher aquele presente. Porque ele também, se ele não tiver permissão para ouvir o comentário, a informação, o presente que o Deroni quer dar para mim, o Deroni pode se esforçar, ou eu posso achar que é valioso, mas eu não tenho permissão. Eu não vou receber, eu vou rejeitar. E aí, quando ele falar qualquer coisa que me abale, que mexeu com a minha... Eu tenho uma força de ego muito estremecida, muito infantil, né? Eu não estou preparado para ouvir algo que não era o que eu queria, eu vou rejeitar. E, de repente, o cara simplesmente está me ensinando o caminho da mina de ouro. Mas eu Exatamente. não quero ouvir o dele. Então, quando dizem, inclusive, que o inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros, né? O sábio é ou seja, não precisa acontecer contigo para você corrigir, né? E a crítica, muitas vezes, ela é uma projeção do que nós pensamos. Tem aquele dito famoso que diz assim, quando Pedro fala de Paulo, ele fala mais de Pedro do que de Paulo, não é verdade? A hora que você falou a respeito da crítica, deu uma cortadinha. Sim. Um pouquinho antes do que a gente aprende. Então, o crítico, aliás, o inteligente aprende com seus próprios erros, o sábio aprende com o erro dos outros, porque ele não precisa necessariamente passar por aquilo para perceber que ele pode prevenir isso na sua vida. Agora, uma coisa importante também, quando nós criticamos, é levar em consideração as necessidades e a motivação da outra pessoa. Né? Porque, às vezes, o feedback, né? Eu vou dizer um termo assim que não é muito politicamente bonito, correto, mas tem gente que fala em feedback, né? Ou seja, o cara está mais preocupado em vomitar algo, né? Ou seja, ele está mais preocupado em desabafar do que realmente ajudar o outro com a crítica. Né? E o interessante é que nós temos um sentido de percepção
da intenção do outro. O que não quer dizer, quando o outro nos ajuda amorosamente, nós recebemos isso de uma forma mais positiva. Agora, isso não quer dizer que a gente possa saber da intenção do outro. Às vezes o outro está sendo apenas infeliz na forma de colocar, né? Mas tem gente que já salta longe quando tem algo que questiona se algo que fez está certo ou não. E outra coisa que nós fazemos ao nos defender é minimizar. Eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5 erros e eu minimizo como se fosse meio erro, né? Então nós aprendemos a lidar com isso e às vezes nós maximizamos o errinho do outro, né? Então essa é uma coisa complicada, né? Aliás, tem até uma anedota a respeito da tua profissão, que é advogado, né? Quando eu fiz no... Aí os amigos dizem assim, agora aos amigos as benesses da lei, aos inimigos... Cortou a questão do advogado. Então tem uma anedota, no tempo que eu fiz 1 ano e meio de direito, né? E depois eu vim para o curso de psicologia, que era o meu ideal, o meu objetivo, diziam assim, aos amigos as benesses da lei, aos inimigos os rigores da lei. Né? Então é uma forma da gente, às vezes, ser muito crítico com alguém que nós não gostamos ou que nós temos alguma pendenga e somos, às vezes, muito condescendentes conosco mesmo ou com nossos amigos. Né? E a pessoa justa, né, ela é justa com todos. Né? Você falou em Salomão como símbolo da justiça, né? Ele foi um exemplo, né, nessa questão da justiça. Inclusive dizem que havia 2 vizinhos, é uma das histórias famosas, que queriam dividir um terreno. E ele, já com 12 anos, ele já foi um juiz muito justo. E ele disse assim, um divide e o outro escolhe. Ou seja, essa não sabia. Uma coisa fantástica, né? E teve outra história também, né, nessa noção clara de clareza, sabedoria e justiça que ele tinha, em que 2 mulheres viajavam juntas e tinham um bebê da mesma idade. Né? E as 2 tinham bebê da mesma idade e uma delas, o bebê de uma delas se enrolou no lençol e morreu asfixiado. A outra viu e trocou. E aí todos iam naquela época a Salomão, porque ele era considerado assim, a personalização da justiça, né? Então pessoas de outros lugares vinham. E aí quando elas chegaram, ele com 12 anos, eu li até um artigo de um juiz a respeito, quem de nós ia ter uma presença de espírito tão grande? E ele olhou assim, não, tá bom, deixa em cima da mesa que eu vou cortar no meio. Aí cada um fica com a metade. A que não era a mãe, não teve uma reação tão visceral. A que era a mãe, não, deixa com ela, deixa com ela. Aí ele viu quem era a mãe. Né? Então é interessante isso. Então, se nós lemos a Bíblia e outros livros sagrados, nós vemos assim que tem muito material para a gente estudarmos, né? Tanto a justiça quanto a forma de crítica, a própria diplomacia. Né? Nós vemos que, porque o ser humano vai mudando de era, vai mudando de povo, vai mudando né, de região, mas a natureza humana é um tanto parecida, né? Por isso que é válida digamos, a sabedoria lá dos gregos, dos budistas, e por aí vai, né? Então, muitos povos diferentes. Sim. Ter diferentes pontos de vista ajuda a colher essa informação. Por isso, quando alguém for compartilhar um feedback, ou uma informação, ou que você considera como crítica, acolha aquilo, avalie aquilo. Pode ter alguma coisa de útil. Pergunte, indague. Né? A dica que eu costumo dar para os meus clientes e amigos que me perguntam indague qual a intenção da pessoa. Onde é que ela quer chegar com aquela informação? Porque às vezes ela não está sendo clara. E quando ela não é clara o suficiente, mas ela diz para mim qual é a intenção dela, eu consigo calibrar. Né? Eu consigo explorar e ajudá-la a trazer melhor essas informações para mim. E além de tudo, para não gerar ansiedade,
Não fique imaginando coisas que não é real, não são reais. Não fique antecipando coisas, né? E, por exemplo, se você sabe que teu chefe vai te chamar na sala para fazer um comentário do teu trabalho, não fique antecipando que ele vai te demitir. Se ele está gastando tempo para poder falar com você, é porque você é importante. Porque se não fosse importante, ele iria mandar o porteiro falar, não deixa mais ele entrar na empresa que ele está demitido. Fala para ele ir direto lá no departamento pessoal para poder fazer a rescisão dele. Inclusive, no final dessa live, nós vamos sortear, vou sortear uma sessão, onde a gente ajuda a pessoa a lidar com a crítica de 5 maneiras diferentes. Né? Ou seja, é uma instrumentalização para ela lidar melhor com a crítica. Aquelas pessoas que têm interesse em receber uma sessão online que ajuda ela a lidar com a crítica, e isso vai ser integrado com um trabalho de hipnose que eu vou fazer, né? Daí a pessoa vai poder trabalhar essa dificuldade de lidar com a crítica num plano, num nível de consciência mais aprofundado pela hipnose. É um trabalho que eu faço em menos de 1 hora, então as pessoas que queiram dizem assim, eu quero. Daí nós vamos pegar, vamos anotar quem diz eu quero receber essa sessão e vamos sortear então uma vaga no final dessa live. Mas uma coisa muito importante também é que às vezes a pessoa critica a nós mesmos e nós já olhamos para a pessoa no sentido defensivo. Porque muitas vezes nós temos lá na nossa infância uma má relação com a crítica. Fomos criticados, aquilo ficou com um trauma na nossa vida. Então tu já olha para a pessoa começa a falar e tu já tem uma reação visceral negativa. Quando, muitas vezes, a crítica ela é um meio de aprimorar um processo, seja ele corporativo, seja um objetivo em conjunto, né? Ou você passa por uma situação que é desagradável, você não quer que aconteça de novo, aí você coloca o seu desconforto, né? Então é preciso diferenciar. Isso, aliás, é tema até de um trabalho, né? Tem um curso que eu desenvolvo nas empresas, justamente a arte de dar e receber feedback, né? Porque o feedback também, quando dado a uma pessoa, digamos assim, a pessoa pode também colher esse feedback do grupo inteiro. Tem uma série de técnicas, né? Olha, as pessoas já estão se manifestando, a Marta Moura de Passo Fundo está dizendo eu quero, né? A Márcia Inês Baú Sabe está dizendo que sabes nos grupos, e tem alguns que são primos que eu conheci virtualmente, que eu nem conheço ainda. Mas então o pessoal pode ir dizendo quem quer passar por esse processo de auxílio interno e aprender estratégias profundas para lidar com a crítica com tranquilidade, porque isso vai reduzir a ansiedade também, né? E é muito importante também que quando a gente queira dar uma informação, uma crítica, um conselho a alguém, que seja num momento oportuno, né? Porque muitas vezes ele é oferecido num momento inadequado, né? Então esse momento oportuno, criar um clima adequado, e tem até o feedback sanduíche, né? Como é que é o feedback sanduíche? Não é dar o feedback enquanto está comendo o sanduíche, mas é assim, você começa valorizando, validando um comportamento positivo da pessoa, e aí você coloca aquela crítica, né? E depois você termina falando na capacidade que ela tem, e que você sabe que está falando isso, porque sabe que ela tem capacidade, né? Agora, é muito importante, né, que a gente direcione qualquer crítica a algo que pode ser modificado, porque não adianta nada você dizer algo para a pessoa que a pessoa não pode fazer nada com aquilo. Então, existe o feedback e existe uma coisa chamada feed forward, que é o seguinte, é você colocar uma orientação para a pessoa acertar da próxima vez. Sim. Né? Pontos de melhoria. Pontos de melhoria, né? Exatamente. Agora vamos ver o que está sendo escrito aqui.
Francisca de Oliveira. Aceito e agradeço por concorrer a essa oportunidade. Legal, vamos aí no final, vamos sortear uma das pessoas. Eu só não vou dizer quem ganhou na live, eu vou depois falar com um por um das pessoas. Eu vou pedir a Lisete aqui que anote uma por uma das pessoas para nós entrarmos em contato depois. E vamos então fazer uma seleção de uma ou mais de uma que a gente possa atender, né, para ensinar essa estratégia profunda de lidar com a crítica, integrado com um trabalho de expansão de consciência e hipnose. Bom, uma outra coisa importante, quando a gente dá um conselho ou uma crítica, é que a gente esclareça aquilo e permita que a outra pessoa faça perguntas e entre num diálogo assim, sereno, tranquilo, porque no momento que você é muito enfático, muito duro nas palavras, o outro vai ficar preso na dor e não naquilo que ele pode melhorar, né? E tem pessoas que ao receber uma crítica dá um jeito de criticar a outra por outra pessoa, ou de censurar a outra pessoa, censurar a outra pessoa por outra coisa, como se fosse uma competição, né? E aí a coisa complica, né? Não, vira uma discussão, pode virar uma discussão, né? Agora, tenha claro com você, qual a intenção daquela crítica, daquele comentário, daquele feedback, né? Existe um detalhe, o Deruni falou, o momento adequado para receber. Quanto mais rápido, mais perto do evento, é melhor, né? Agora, exatamente. não tenha o Euroni deu uma sugestão aí, falou da estratégia do feedback sanduíche. Ele realmente tem uma estratégia interessante de você chamar a pessoa, criar um ambiente favorável, agradável, né? Porque você diz as qualidades da pessoa, você diz os pontos de melhoria, os pontos fortes que a pessoa pode apresentar ali para poder implementar aquele feedback que você está compartilhando. Agora, tome um cuidado, não subestime, não infantilize, não desqualifique a capacidade intelectual daquela pessoa, fazendo muito elogio, para depois você vir com a facada. Exatamente. A sinceridade é fundamental, porque veja bem, eu percebo muitas vezes que algumas pessoas valorizam, né, de uma forma sincera, mas a gente percebe também quando a pessoa está fazendo assim todo um jogo sedutor. Manipulador. Manipulação. E uma das coisas que eu vejo que faz bem, mesmo no processo de terapia, quando eu auxilio pessoas, que eu atendo diariamente pessoas há muitos anos, há décadas, né? Então, eu percebo que mesmo quando você é firme, a pessoa tem um sentido para perceber a tua sinceridade. Então, às vezes é preferível você ser sincero, ser claro, ser firme, mas a gente pode ser firme sem ser ríspido, né? Sim. A gente pode ser firme e amoroso ao mesmo tempo, né? Então, o que acontece? Tem algumas pessoas que nem percebem, mas ao receber qualquer retorno de desconforto de outras pessoas, a pessoa se sente assim como que agredida, como se fosse algo do plano pessoal. Então, é importante nós não criticarmos a identidade, e sim aquele processo que a pessoa pode melhorar, e também quando nós não recebemos aquilo como uma agressão. Porque eu vejo assim que tem pessoas que não conseguem lidar com a diferença de reação de outra pessoa. Por exemplo, você pode estar muito sentido por uma perda que você teve. Aí alguém, né, próximo a você já lida melhor com aquela perda. E você olha para a pessoa e já vê a pessoa como insensível, como se a pessoa estivesse fazendo pouco. Não, ela tem um outro jeito, e talvez ela se preparou por mais tempo. Então você não precisa brigar com o outro, porque o outro reage de uma forma diferente, né? Não tem os mesmos comportamentos que você. Até porque
eu já conheci pessoas, já estive com pessoas que as duas pessoas sentiram as mesmas coisas, mas só que cada um teve uma manifestação diferente. Uma ficou paralisada e a outra entrou em crise, né? E as duas tiveram a mesma sensação, pelo menos a reação foi diferente, né? Por isso, há necessidade. Avalie qual é a sua intenção, como aquilo pode contribuir melhor com a pessoa, porque se você vai gastar o seu tempo, a sua energia para dar uma informação para o outro, porque eu acredito que você tem uma boa intenção no seu coração. Porém, você precisa avaliar como aquilo que você está falando vai chegar no outro. E se, ao chegar no outro, vai produzir o resultado que você intenciona produzir. Não vai. Você quer fazer a pessoa se sentir mal ou você quer ajudar a pessoa a se promover? Você quer permitir que ela avance ou você quer desestimular que ela cresça? Qual é a sua intenção? Agora, alinhe a sua intenção com as suas atitudes, porque às vezes a sua atitude pode estar completamente divorciada da sua intenção. E aí a incongruência, né? É a incongruência, porque o que é uma pessoa congruente? É quando o seu pensamento, a sua emoção, né, e aquilo que você fala e o que você faz estão numa sintonia. Então a pessoa está integrada. Exatamente, né? Integral. E uma coisa assim, uma experiência que eu me lembro, teve uma ocasião entre os 18 e os 28 anos, eu tive 10 anos de dedicação a grupos, né? De 30, 40 pessoas, onde eu tinha uma função, num primeiro momento, assim, de coordenação de um grupo, né, que eu fundei naquela época, né, de uma instituição que trabalhava com filosofia, ciência, arte e espiritualidade, e teve muitos momentos que eu tive que lidar com críticas que foram dadas por uma pessoa. O que eu fazia? Eu escutava a crítica de uma pessoa a outra, mas eu ia consultar outras pessoas que faziam parte do grupo para ver se aquelas outras pessoas tinham compreensões diferentes. Então é muito importante, né? Você ouve alguém que faz parte de um grupo, mas ouça qual foi a percepção de outras, porque às vezes aquela pessoa que está criticando é uma pessoa que tem uma crença limitante, é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com determinada coisa, né? O horário, estamos chegando, já estamos dando um sinal aqui do horário, né? A gente tenta fazer lives menores, mas você vê, é difícil ficar com menos de uma hora, porque os assuntos, eles têm uma gama, uma riqueza, né? E nós, inicialmente, nós falamos, né? Nós falamos da relação do diálogo interno, a crítica e o feedback. Então, veja, primeiro, nós não temos bola de cristal para saber o que a outra pessoa sente, qual é a intenção do outro. Não temos bola de cristal para saber quem a pessoa é, porque não sabemos nem quem nós somos, porque nós vamos mudando. Nós vamos mudando, nós vamos moldando a nossa identidade, né? Então, por isso que é complicado quando você diz assim, tu é isso. A gente tem que cuidar até quando diz eu sou. Aí o cara faz uma bobagem e diz eu sou um babaca. Eu sou um idiota. Só que o teu inconsciente, a tua estrutura subjetiva mais profunda, vai generalizar aquilo. E aí você vai se sentir babaca em um monte de coisa que você faz bem. E o outro também. Aí você convive 1 minuto com alguém e olha assim, fulano é um babaca. Mas e as outras 24 horas do dia? Né? E o ano inteiro que você não conviveu? Será que dá para fazer um julgamento por um mau momento? Um momento que a pessoa... Uma fração de segundo. E quando a pessoa pode estar passando por um problema hormonal, pode estar passando por um momento depressivo, pode estar passando um momento muito ruim na sua vida, né? Um momento de transição, e aí a gente muitas vezes se sente em condições de julgar. Então essa capacidade, eu tive até uma discussão com outro psicólogo, há umas semanas atrás,
onde eu dizia que a gente não podia julgar as pessoas, porque eu não queria julgar ele, inclusive, de algumas coisas. Né? Não, a gente pode julgar sim e tal. E diz, olha, a gente se colocar no lugar do juiz é muito complicado. Então, até para fazer uma crítica, nós precisamos de humildade. Né? Porque você fazer uma crítica, dar um conselho com humildade, isso já é assim uma coisa que exige uma habilidade, que seja você não querer convencer o outro de algo que você percebe, mas apenas dar esse retorno para o outro com a possibilidade, com a hipótese de você tá errado. Diz, olha, eu posso estar errado, né? Mas a maneira que eu estou conseguindo entender isso, né? Então a gente ser capaz de dizer, eu não entendo assim, eu ainda não compreendo dessa forma que você compreende. Mas a tendência, e hoje nós vivemos um momento de polarização, que a gente quer dizer que os de um lado estão certo, os outros... Existem perspectivas. Existia uma história na Índia, que diz que o primeiro elefante que chegou na Índia há milhares de anos, um dizia uma coisa, outro dizia outra, e não conseguiam definir o elefante. E levaram para um conjunto de 5 cegos, com 5 cegos que eram sábios. Aí um pegou a barriga e diz assim, ele é redondo e grande. O outro pegou a tromba, não, ele é mais fino, mas é flexível. O outro pegou o marfim e disse, não, ele vai afinando assim, assim. Eles discutiram por meia hora e chegaram à conclusão de que o elefante era a soma das percepções de todas as pessoas. Né? Então, quando a gente consegue viver assim, sabendo que o que nós temos de percepção da realidade é só nosso mapa, e que aquelas pessoas que nos criticam ou que não se sentem confortáveis conosco, com algo que nós fazemos, elas também têm um poder de escolha, sem que necessariamente eu preciso desqualificá-lo, é muito importante. A Márcia está dizendo, ter a humildade de entender e compreender que está errado, né? E nós podemos ser gloriosamente falíveis, como aprendemos na neurosemântica, né? É até engraçado dizer gloriosamente falível, mas a gente pode, sim, ter a melhor das intenções e falhar. Né? Sim. Por isso é importante eu perguntar. Só para dar um exemplo, nós estávamos numa reunião, agora eu contei esse caso, que foi muito curioso. Uma vez uma pessoa chegou para mim e veio e falou assim, nossa, você é muito chato. Eu queria entender, na realidade era um cliente, né? E aí eu estava conversando com algumas pessoas, uns colegas seus, disse que você é muito chato. Aí eu perguntei, os meus colegas advogados me acham chato? Eu falei, por quê? O que me acha? Não, é que não dá para conversar com você, não dá para fazer negócio com você, porque você não faz nada fora da regra, tudo fora da lei. Você não faz nada tipo desonesto, né? Aí eu não tinha entendido do começo a palavra chato. Achei assim, nossa, a pessoa nem me conhece, ela tá me falando que eu sou muito chato, né? E aí depois eu saí e falei assim, cara, eu nunca recebi um elogio tão gostoso como esse, né? Porque ser alguém que aceita fazer as coisas da forma mais apropriada possível é chato, então eu sou muito chato e vou continuar querendo ser cada vez mais chato. Mas se eu não tivesse pedido informações, pedido para a pessoa me dar detalhes, eu teria até dito para aquela pessoa, olha, melhor você pegar as coisas e ir embora, porque você vem no meu escritório, né, quer que ser atendido agora, ainda vai um comentário me desqualificando, né? Mas, no fim, ela fez um elogio e ela estava me escolhendo justamente porque eu era chato. Bom, e como eu vou lembrar que, nós vamos sortear depois, determinada live, e vamos entrar em contato com as pessoas que queiram receber uma lição, que queiram receber uma sessão, que é uma sessão de hipnose, onde eu vou treinar a pessoa num nível profundo para ela lidar com a crítica de uma maneira resiliente, de uma maneira tranquila,
de forma a transformar a crítica no aprendizado. Então, as pessoas que queiram, escrevam eu quero, nós vamos anotar e vamos depois sortear, porque nós estamos aqui ao mesmo tempo no Instagram, nós estamos ao mesmo tempo no Facebook e nós estamos ao mesmo tempo também no YouTube, né? E tem aí na tela, apareceu um grupo, né? Onde a pessoa pode clicar e entrar no grupo, que é um grupo onde nós estamos avisando as nossas lives, de alguns vídeos que nós estamos publicando no YouTube, e nós estamos também publicando no YouTube muitas dessas lives, encontramos uma forma assim de baixar do Instagram e do Facebook e colocar no YouTube, e as pessoas então que não se inscreveram ainda no nosso canal no YouTube, que é deronisabe.oficial, podem se inscrever, tá bom? Então no final, depois nós vamos pegar essa lista que estão nesses 3 canais e vamos procurar essas pessoas e vamos sortear 1 ou 2, então, sessões com hipnose, onde a gente vai ver a situação da pessoa e treinar ela para lidar melhor com a crítica. Tem alguma mensagem final que você quer dar às pessoas, Gerson? Tem gostado das nossas lives? Tem gostado das nossas lives porque foi muito interessante, assim, é um processo de crescimento, somos amigos há muito tempo e temos em comum uma ciência chamada neurosemântica. Eu vi que a Eliane entrou aí também, nós vamos fazer outra live outro dia, né, Eliane? E é uma forma de estudo que se desenvolveu com base na neurolinguística, que se desenvolveu com base na psicologia também cognitivo-comportamental, e o Michael Hall, que é um gênio, né, um sujeito que, perto de 80 anos, que todo dia faz a sua corrida, que todo dia ele tem uma sistemática, uma produção, já escreveu mais de 70 livros, é um dos nossos mestres, né? Então, é uma alegria ver, assim, pessoas tão lúcidas, né? E que a idade não é uma limitação, cada vez eles nos dão mais exemplos. Nós sabemos que lá no renascentismo também, grandes mestres do renascentismo fizeram as suas maiores obras depois dos 60, não é? É interessante isso. Eu primeiramente agradeço mais uma vez, Deroni, essa oportunidade, esse convite, né? Estou debutando nesse universo de Instagram e YouTube, né? Faço parte de algumas atividades, mas nunca tinha uma participação tão direta como essa. Eu gostaria de dizer, para deixar uma mensagem para as pessoas, o seguinte: tudo aquilo que você ouvir, como um amigo meu, né, brincou, ele anota e ele guarda. O que é bom, o que é válido, o que pode enriquecer, o que pode levar ele para um próximo nível, ele guarda. Aquilo que não vai enriquecer, que não vai contribuir, ele deixa ali para uma consulta talvez futura, para ver, explorar um pouco melhor, mas nunca tome aquilo como uma pedrada. Uma coisa é certa, se alguém gastou tempo para pensar em você e fazer um comentário a seu respeito, significa que você para essa pessoa é importante e talvez aquilo que a pessoa está falando possa fazer algum sentido. Lembrando que o rei Salomão diz que o sábio, até quando escuta o tolo falando com ele, aprende. Então, se você vai ser sábio, imaturo, infantil ou tolo, né? Sábio, tolo, depende de você, a escolha é sua. Então, uma coisa importante assim é que às vezes a gente está num processo de crescimento, né? E chega um momento que a gente percebe que o próximo degrau do caminho, né, às vezes é com outra lição ou com outro mestre e tal. E não necessariamente para você fazer as mudanças, você precisa achar ruim aquela pessoa que você está, vamos dizer assim, deixando de seguir em algum momento, né? Às vezes você percebe que para suas necessidades, aquela outra escolha de alguém que vai lhe ajudar num dado momento, ela pode ser, digamos,
mais adequada naquele momento. Tá? Então, não quer dizer que necessariamente você tenha que tomar as decisões de aproximação, de afastamento, somente baseado naquilo que, em gostar ou não gostar de alguma coisa, ou alguma pessoa, né? Às vezes é o momento de você perceber que você se sente mais congruente, né? Ou se sente mais atendido num caminho diferente que o outro, né? Sim. E não decida não ficar tão fragilizado com um comentário, seja a crítica, o elogio, né, seja um feedback favorável ou desfavorável, de acolhimento, de reprovação, né? Decida não ficar tão impactado com o que alguém disse, porque é só o que ele disse, é só a opinião dele, não quer dizer que é verdade. Exatamente, é. A gente não precisa da aprovação de todos para estar bem, né? Sim. Aliás, grandes sucessos, grandes pessoas alcançaram sucesso, assim, justamente na medida que aprenderam a lidar bem com as críticas. Isso é uma coisa fundamental. Chega num momento que você precisa aprender a lidar bem com o que vem de fora e ver que em cada crítica existe, assim, uma oportunidade, né? E outra coisa, existe uma coisa chamada diálogo. O fato de você pensar diferente de alguém não quer dizer que não possa haver uma troca. E geralmente a troca ela acrescenta muito. Você vê que Aristóteles tinha uma visão mais focada no que era objetivo, né? No entanto, Platão tinha uma visão assim que mais espiritual, né? Acreditava em muitas vidas, em toda. E no entanto, os dois se completaram de uma maneira que é justamente quando uma coisa contrasta com a outra que eles tinham então suas melhores discussões. Né? Bem, eu também quero deixar então as pessoas, é um assunto que dá para ir adiante. Nós falamos de crítica, nós falamos de feedback, normalmente é algo que já passou, mas nós falamos também daquela do forward, que se diz, que é quando você dá um direcionamento para o que vem, para os próximos passos da pessoa, né? Nós falamos também que tudo isso mexe com a nossa ansiedade na medida que a gente faz uma comparação de nós mesmos com um ideal, muito perfeccionista às vezes, e quando olhamos para o outro, comparamos o outro com a nossa expectativa do outro ou com o ideal, né? Então, na medida que nós aprendemos a lidar mais com a realidade como ela é, isso nos ajuda a sermos mais serenos, mais tranquilos, aceitar o que passou e aceitar também as diversas possibilidades que estão à nossa frente. E por aí, sim, isso já vai fazer bem para nós lidarmos com a ansiedade, porque aí a pessoa diz, meu Deus, e se der errado, meu Deus. Bom, às vezes o aprendizado, teve uma pessoa que me disse, inclusive, que tinha muita preocupação com o seu filho, que o seu filho tinha algum dinheiro guardado e tinha medo quando o dinheiro acabasse. E eu fiquei pensando se esse filho dele não começaria a verdadeiramente crescer quando terminasse o dinheiro e ele tivesse que ir atrás do seu trabalho, ele tivesse que pesquisar, ele tivesse que fazer o seu esforço por uma necessidade mesmo. Porque enquanto não precisa, por que ele vai se movimentar? Né? Ele tem algo que o deixa tranquilo, numa vida tranquila, que ele não precisa fazer esforço nenhum. Né? Então, o conforto excessivo, nós já falamos numa outra live, né, é parente de um pecado capital chamado preguiça. Então, às vezes, tem mais vantagem aquela pessoa que tem mais necessidade, mas se movimenta, né? E aquela pessoa que tem tudo muito fácil, às vezes não ajuda muito. Eu vejo que entraram muitas outras pessoas, outras vão nos assistir depois, e se você quiser mandar o seu aviãozinho com o link da nossa live para outras pessoas, nós agradecemos e continuaremos fazendo, mesmo que não avisemos todos os dias, às 21h21, continuaremos. E eu estou planejando para de manhã, talvez às 7, talvez às 7h30, um trabalho de 20 minutos a 1 hora de uma meditação inspiradora pela manhã.
eu ainda estou nesse projeto. Quem quer participar é só entrar em contato. Se entrar naquele grupo, naquele link, a gente também pode direcionar para esse trabalho. Tá bom? Então, um grande abraço. Agradeço também a tão, assim, tranquilamente e tão assertivamente aceitar nossos convites também. E eu vejo que as lives ficam bem mais interessantes quando a gente conversa com pessoas inteligentes. Tá bom? Obrigado. E as pessoas que estão aí também nos brindando com a sua atenção, porque quando a gente está aqui, a gente percebe, quem faz mais lives, que a gente interage com a energia de quem está assistindo e principalmente de Verdade. quem está participando. Então, um grande abraço. Grande E abraço, pessoal. vocês podem assistir no IGTV ou no YouTube, porque essa live também vai ficar gravada lá no YouTube e no Facebook. Que a divina, que a essência divina que está em nós, saúde a divina essência que está em vós. Um Amém. bom, uma boa noite e vamos aproveitar a oportunidade do dia seguinte para ir construindo a esperança, construindo a vida como nós queremos. Um grande abraço a todos. Grande abraço a todos.